Radar ANEFAC. Bem-vindos ao Radar ANEFAC. Estamos chegando aos episódios finais da série que está sendo apresentada a vocês e à diretoria executiva da entidade. Eu sou Carlos Aragaki, eu sou presidente da Regional de São Paulo. Nós temos, além da Regional de São Paulo, junto comigo eu tenho a Cecília Geron, e também temos a Regional do Rio de Janeiro, que está com o Leonardo Lima. Abaixo das regionais nós temos todas as vice-presidências, citando elas economia, administração, tecnologia, finanças, internacional, tributos, contabilidade, associados, as PMS, capital humano e a de governança, na qual eu tenho a presença da Andréa. E, Andréa, bem-vinda às suas considerações iniciais. Olá a todos e todas que estão nos acompanhando agora. Obrigada, Aragaki. Então, como a Aragaki apresentou, eu sou Andréa Fernandes, eu sou Head de Governança Corporativa na ANEFAC. Essa vice-presidência de governança corporativa, atualmente, ela está composta por 3 diretorias, com foco nacional e matricial, com as demais áreas. E as responsáveis, na verdade, são Luciana Bassi, que é a nossa diretora adjunta na vice-presidência, ela está com a diretoria de órgãos de fiscalização e controles, a Cláudia Valente na diretoria de conduta e conflitos de interesses, a Ana Paula Tarossi na diretoria de agentes de governança, e além disso, estamos com diretoria com foco regional no Paraná, com Carlos Henrique Placentini, na Bahia com Raimundo Santos Silva, e no Centro-Oeste o Ivan Franchini Névola, nosso colaborador. É um prazer estar aqui hoje dividindo essa pauta contigo, Aragaki. Obrigado, Andréa. Falar de governança corporativa, que é algo que já está bastante consolidado, claro, especialmente nas empresas listadas, e que ainda assim é um tema de avanço em empresas familiares e em alguns outros mercados que buscam se profissionalizar. O que a gente percebe, de novo, é nesse grande contexto, né, os impactos, especialmente do ESG, né, o ESG que está muito na moda, e a governança integrada com questões sociais e de ambiente tem impactado o mundo, tem nos impactado, e isso é pauta presente na mesa. Bom, André, o conceito de governança, né, corporativa pode parecer complexo, mas de uma maneira assim, simplificada e didática, diz respeito àquele conjunto dos processos e das normas para nortear a administração de uma empresa. A governança, que é um sistema pelo qual estas instituições são geridas, pelo qual estas instituições são controladas. Agora, trazendo um pouco de termos de praticidade à governança, André, fala um pouquinho para a gente, para que serve a governança corporativa? Legal, Aragaki. Eu vou começar, então, lembrando que uma organização, ela existe com o objetivo único de criar valor às partes relacionadas, certo? E como que isso precisa acontecer, né? Por meio de boas práticas de governança corporativa. E o que é essa governança? Como você bem colocou, a governança corporativa é um conjunto de práticas adotadas para fortalecer a organização. Esse é o objetivo principal de uma governança. Além de alinhar os interesses do negócio, dos sócios, dos diretores, dos acionistas e outros stakeholders, todas as partes relacionadas, essa governança também precisa conciliar esses interesses dessas partes com órgãos de fiscalização e também de regulamentação. Em resumo, a governança corporativa, ela garante que os processos e as estratégias estejam sendo corretamente seguidos, além de promover uma cultura de prestação de contas e de transparência. Ou seja, a governança nada mais é do que um processo que direciona a organização ou a instituição para o alcance dos resultados. E vale ainda dizer, Aragá, que uma boa governança corporativa, ela requer um processo estruturado de gestão de riscos, né, com o seu respectivo sistema de controles internos, pois sabemos que toda organização, toda entidade enfrenta suas incertezas na realização desses seus objetivos estratégicos, e essas incertezas a gente dá o nome de riscos ou de oportunidades. E quando a gente fala de tratar os riscos, né, essas incertezas que a gente diz que são os riscos, a organização ela precisa avaliar do ponto de vista do seu negócio quais ações ela vai tomar com esses riscos, seja transferir o risco, evitar, aceitar ou até mitigar. E quando a organização, a entidade
ela decide mitigar os riscos, aí é que entra o sistema de controles estabelecidos, né? Se serão controles preventivos, detectivos ou corretivos. A gente diz que precisa se avaliar o ambiente de controle relacionado àqueles riscos, e tudo isso está contemplado nesse contexto de governança. E um aspecto muito importante que a gente precisa tratar é que uma boa governança, ela precisa também ser flexível nesses ambientes mais imprevisíveis, porque a governança não pode engessar os processos corporativos, não é mesmo? E é preciso buscar o equilíbrio e o crescimento sustentável. E um outro aspecto ainda relevante para a gente falar sobre governança é que todo esse processo de gestão ele precisa considerar o quê? Questões de integridade ética. E aí, dito isso, Aragá, que aí eu volto contigo para comentar um pouco essa questão de integridade ética, quando a gente fala de governança corporativa. Você acha que é possível dissociar governança dessas questões de integridade ética? Aí eu passo para você. Olha, Andréa, eu entendo que não. Falar em governança sem falar em integridade, praticamente, acho que é algo impossível. Porque o termo integridade na governança corporativa ele é fundamental. É o que direciona as decisões de uma organização, de uma instituição alinhada com o seu propósito, de uma instituição alinhada com seus valores, os seus princípios. A integridade possibilita a consistência do discurso e prática, principalmente quando tratamos esse aspecto de integridade em ambiente corporativo. Nós destacamos aquelas questões de prestação de contas, de transparência, né, o accountability, um comportamento empresarial ético, alinhado às questões regulatórias e legais, o respeito às boas práticas de concorrência, contribui muito para gerar maior grau de confiança nesse ambiente empresarial. Governança corporativa não pode ser avaliada de forma isolada da liderança, menos ainda da cultura organizacional. Dessa forma, né, as empresas devem manter atenção especial à questão de integridade empresarial, que continuaram ocupando espaço grande, crescente nos noticiários do Brasil, como também nos noticiários globais. E, portanto, eu acho totalmente indissociável e eu acredito que neste papel de busca e ajuda um pouco na questão de prestação de contas, de accountability e transparência, eu vou ter que puxar um pouco a sardinha para o meu lado, André, e falar que eu entendo que um papel importante se faz a auditoria independente, porque ela é um órgão que o nome já diz independente, ou seja, não tem qualquer vínculo com a entidade, e, de certa forma, a auditoria corrobora de maneira significativa nos processos de buscar falhas ou pontos de aprimoramento que possam trazer parte dessa transparência, que, por exemplo, não são somente os relatórios financeiros, né, mas também questões de controles internos e até mesmo de avaliação de riscos que são mitigados por esses controles, eu acho que ela se faz um componente importante no momento que se fala em transparência. Como é que você avalia esse contexto? Legal, Aragaki, você tocou num ponto muito importante, né, que é a questão da auditoria, e a gente pode até extrapolar um pouco essa questão de governança, lembrando de modelos de gestão adotado, muito consolidado no mercado, que é o modelo de 3 linhas, né, de defesa, do Instituto dos Auditores, e de fato a área de auditoria tem papel fundamental nessa questão de avaliação dos riscos e no ambiente do sistema de controles, né? Então, de fato, é fundamental dentro dessa governança se estabelecer muito claramente papéis e responsabilidades das áreas, sempre com o objetivo, né, de avaliação de riscos, né, para buscar atingir os objetivos estratégicos da companhia. E nesse contexto que a gente tem passado, né, Aragaki, quando a gente fala que a governança também precisa ser flexível em momentos, num cenário imprevisível, a gente pode dizer aqui que eu acho que você nunca deve ter imaginado, eu não pensei que essa pandemia durasse tanto tempo, e a gente notou na prática como a governança é mais necessária ainda nesse contexto, né? Eu acho que Pode complementar. não, você tocou num ponto muito importante, né? Há que se ter algum equilíbrio, especialmente desde março de 2020, quando nós entramos em lockdown, e o Uhum. impacto no mundo dos negócios causado pela pandemia. Então, realmente, é bem tocado e pode discorrer um pouco mais, que é altamente interessante a todos essa questão de governança, mas em momentos difíceis como esse.
Exatamente. E a gente tem uma preocupação, a gente que está diretamente relacionado às questões de governança, a gente tem uma preocupação de que a governança ela é o que vai ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. E de novo, neste cenário, né, de imprevisibilidade, a governança ela precisa colaborar ainda mais, os processos precisam ser constantemente debatidos, revistos, né? A gente precisa buscar muita agilidade. E o que a gente notou nesse mercado, você na auditoria deve ter percebido isso claramente, que as empresas com uma estrutura mais consistente, mais robusta, atravessaram essa situação, estão atravessando, porque a crise ainda está aqui, a pandemia ainda está aqui, as atravessam de uma maneira menos difícil, né? Porque já se existem processos. E qual foi o maior desafio das empresas? Principalmente as pequenas e as médias, elas tiveram um desafio não só de se reinventar para sobreviver, mas justamente como é que se fortalece as questões de governança com prol no objetivo de agregar valor ao negócio, de adicionar valor às partes interessadas, né? E o que isso exigiu? Do ponto de vista de governança, e que a gente também viu muito forte, questões de comunicação, né, Aragá, que tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa, acho que nunca foi tão desafiadora para as organizações. Essa comunicação exigiu muita transparência, clareza, simplicidade nas questões de governança de uma maneira muito clara, além da empresa também precisar fornecer informações sobre quais são seus procedimentos, suas expectativas, quais serão os seus processos a curto, a médio e longo prazo, justamente por essa questão de imprevisibilidade, de um cenário de incerteza. E aí, nessa linha, eu digo que muito mais do que cumprir a obrigação da prestação de contas e agir de forma transparente, com integridade, a governança possibilita criar e fortalecer esses vínculos com as partes relacionadas, né? E nesse contexto da pandemia, as empresas estão buscando ser resilientes, né? Com uma maneira mais ampla de se pensar. Eu acho que hoje a gente pode dizer que se considera não mais só aspectos do negócio, mas as estruturas de governança, os conselhos de administração, os agentes de governança, né, RH, que estão buscando uma avaliação mais abrangente, né, o ecossistema está mais abrangente, então não se fala mais em riscos, mas muito mais em oportunidades nesse contexto. A gente viu muita inovação nesse contexto novo, e a governança ela ajuda a direcionar a corporação, a entidade, a organização com uma estrutura mais ágil, mais estruturada, com mais enfoque. Então, eu diria que existe aí um grande desafio nesse novo contexto, que vai fazer, como você disse lá no início, né, que esse debate ele seja contínuo, né, a evolução dos processos de governança, essa evolução ela é contínua, ela sempre vai demandar bastante debate, e a gente vê aí uma pauta muito forte nas organizações dos aspectos de inovação, principalmente aí no pós-Covid, e como a gente, dentro de um contexto de governança, seja de primeira, segunda ou terceira linha, que aí eu acho que a gente pode até debater em outra oportunidade, como é que a gente contribui para atingir os objetivos estratégicos, fortalecendo ainda mais essa governança, né? Então, acho que a gente tem bastante debate pela frente, acho que foi um período bem rico e uma infinidade de possibilidades para a gente evoluir ainda nos aspectos de governança. Acho que são essas as minhas considerações aí para voltar com você. Obrigado, Andréia. A gente sabe que uma empresa, uma instituição não está isolada do seu entorno. O crescimento se dá a partir de um relacionamento harmonioso, as questões sociais e ambientais. Portanto, o ESG que está aí bastante na moda, né, está em voga por um mundo mais sustentável. Como é que você avalia essas questões de governança corporativa com esse ambiente ESG? Muito, muito interessante, Aragá, aqui, porque o ESG está intrinsecamente ligado às questões de governança, e eu diria que as empresas que estão com interesse genuíno e com foco de verdade em evoluir nessas questões, são as que vão se fortalecer cada vez mais nesse mercado, e elas têm um diferencial competitivo, né? E eu acho que são aspectos importantes de se falar quando a empresa dá enfoque nessas questões de ESG, de fato com interesse genuíno, ela traz a diferença, ela agrega valor ao negócio, agrega valor às partes relacionadas, não é uma questão só pro forma, porque é modismo, porque é legal, mas porque de
fato isso adiciona valor. Então, eu tenho certeza que as empresas que estão com objetivos estratégicos muito direcionados a essas questões são as que vão continuar crescendo e se fortalecendo em todos os aspectos de governança. Ok, obrigado, Andréa. Com isso, nós encerramos esse podcast. Eu peço a vocês que continuem acompanhando todos os novos episódios de podcast da NEFAC, às terças e quintas-feiras, e sigam conectados conosco. Um abraço e até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Radar ANEFAC.